Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aí vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração, fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu vou falar, meus irmãos, neste momento sobre Jesus e a lei, é o título para a nossa meditação. Estamos diante da justiça do rei. O elevado padrão de vida requerido pelo rei é agora apresentado. Esta justiça está em plena harmonia com os princípios morais anunciados do Antigo Testamento. O Senhor tinha exortado aos seus ouvintes a deixarem a sua luz resplandecer por meio das boas obras para a glória do Pai Celestial. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Está nos versículos precedentes aí. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se coloca uma luz debaixo de um cesto, mas no alto, e ilumina todos que se encontram na casa. Então deixem que a luz de vocês brilhe diante dos homens. Se assim for, os homens vão ver as boas obras de vocês e vão glorificar o Pai do céu. Então, essas palavras do Senhor estão em Mateus 4, de 14 a 16. Tais obras são aquelas que estão em harmonia com a santidade da lei de Deus. Os escribas e fariseus gozavam da reputação de serem os guardiões da Bíblia ou da lei. Todavia, o Senhor estava para denunciá-los como hipócritas. Significa que ele veio minar a autoridade da lei e dos profetas? Não, Jesus não veio anular, revogar a lei nem os profetas, mas os fariseus, que eram guardiões da lei, foram denunciados pelo Senhor Jesus Cristo nesse texto que nós vamos estudar agora. Vamos então voltar para o texto. Em primeiro lugar, Jesus veio cumprir a lei. Vejamos aí nos dois primeiros versículos lidos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O Antigo Testamento, ou a lei, é essencial. Sem o Antigo Testamento não existiria o Novo Testamento. Guardar a lei é condição sine qua non para a salvação. Veja, condição indispensável para a salvação. Em outras palavras, quem não guarda a lei não pode ser salvo. Parece contraditório, porque ninguém consegue guardar a lei. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo guardou no nosso lugar. Ele não veio anular, ele veio guardar.
toda a lei e conseguiu isso fazer de forma extraordinária. Ele não veio revogar, mas cumprir. E é por isso que podemos ser salvos. Não fosse a graça de Jesus, o poder de Jesus, não fosse a sua obediência à lei, nenhum de nós seria salvo. Porque nós, embora devamos guardar a lei, não conseguimos guardá-la 100%. Ao cumprir a lei, Jesus não altera, substitui ou anula os mandamentos anteriores. Antes os cumpre em sua vida obediente. Em Filipenses 2:8, a palavra diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Salvador foi obediente até a morte e ele conseguiu guardar completamente a lei de Deus até a morte, morte de cruz. A salvação só é possível se a lei for cumprida integralmente. Por outro lado, nós jamais conseguiremos, como falei, guardar esta lei completamente. Porque Tiago diz lá em 2, no versículo 10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se você alega que deve guardar a lei para ser salvo e tenta guardar, mas aí consegue guardar, quem sabe, até 9 e não vai conseguir guardar o 10º mandamento, ou todos os 10, você será culpado de toda a lei. Então, Deus providenciou alguém para cumprir ou guardar em nosso lugar. O Senhor diz, vim para cumprir, está aí no versículo 17, no finalzinho. Vim para cumprir. Jesus veio para cumprir toda a lei. O sentido desta palavra é cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente levando até as últimas consequências tudo quanto foi dito e declarado na lei e nos profetas. Então você vai vasculhar a vida de Jesus e vai verificar que não existe nenhuma quebra da lei na vida dele. Ele mesmo disse: quem me convencerá, quem me convence de pecado? Então, Jesus nunca pecou, nunca quebrou uma lei sequer, nem lei moral, nem lei cerimonial, nem a lei lá judicial. A lei e os profetas, meus irmãos, apontam para Cristo. E eu gostaria de falar sobre a lei e os profetas agora. A lei aponta para Cristo. Qual lei? A lei, em primeiro lugar, a lei cerimonial, que nós já estudamos aqui. O que é lei cerimonial? Os holocaustos, os sacrifícios, os ritos e as cerimônias ligadas à adoração, lá no templo e em outros lugares. Tudo isso, toda esta lei cerimonial, o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Quando ele tinha 8 dias de vida, ele foi apresentado ao templo e lá foi levado um sacrifício de um animal. Jesus foi circuncidado. Jesus passou por todos os ritos da lei judaica e cumpriu todos os ritos, cumprindo assim até a lei cerimonial que ele mesmo que ele mesmo que cumpriu essa lei, e essa lei caducou, não faria sentido depois da vinda de Jesus continuar guardando a lei cerimonial. Mas a lei civil ou judicial, Jesus também cumpriu. Aquela que nós chamamos a lei dos homens, a legislação dada à nação de Israel, dentro das suas circunstâncias peculiares do momento, indicando como os israelitas deviam conduzir-se em relação ao próximo, bem como deviam e o que não deviam fazer. Então, todas as leis existentes lá, você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Isso é proibido, isso se pode fazer, e assim por diante. Então, nós podemos. Só um instantinho. Um instantinho aqui.